Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. Hoje eu recebo o professor e advogado Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior, que é mestre em Direito Constitucional, Direito do Estado, pela PUC-Rio. E, Humberto, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, aí nós vamos conversar um pouco sobre a situação do avanço do terrorismo no mundo, principalmente nesse ano de 2016. Humberto, você fez um trabalho a respeito da questão da convivência e da tolerância religiosa no Estado Democrático de Direito, é isso? Exatamente. A minha dissertação de mestrado, ela tem como tema, a liberdade religiosa no Brasil e o uso de símbolos religiosos no espaço público. E para fazer essa abordagem no Brasil, nós escolhemos, eu e meu orientador, fazer uma breve abordagem sobre o tema da liberdade religiosa, tanto no Brasil, obviamente, mas como paradigmas ou como elementos de comparação, a liberdade religiosa na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Então fizemos essa abordagem mundial nessas quatro potências, para estabelecer um parâmetro, a ver quantas anda esse avanço ou retrocesso do Brasil, fazer esse comparativo aí. E são potências que representam a cultura ocidental, não só a cultura jurídica, como o pensamento ocidental, que é um pensamento que se quer um pensamento mais, uma visão de mundo mais tolerante, democrática, com todas as correntes religiosas. Engraçado que cada uma dessas potências trata o tema da liberdade religiosa de uma forma diferente. Exatamente buscando aí os seus aspectos históricos, fazendo uma reverência a esses aspectos históricos, lições aprendidas no que se refere a conflitos religiosos. Então, cada estado desse trata esse tema de uma forma diferente, buscando, com esse tratamento particular, dar mais visão e dar mais pujança ao viés democrático interno. Quando você fala que é diferente, uns têm mais liberdade, outros menos, ou há uma tolerância geral? Não, exatamente. Você pega, por exemplo, o modelo francês, a partir da comissão de Stasi, que teve todo um estudo no que se refere ao que seria liberdade religiosa na França. Lembramos da Revolução Francesa, onde você teve ali a tripartição do Estado. Você tinha os clérigos, a nobreza e o povo fazendo parte do parlamento, só que as deliberações de Estado eram sempre 2-1, nobreza e clero se juntando politicamente para... Apesar do terceiro estado ser maioria, no parlamento... No parlamento as políticas as políticas colocavam o terceiro estado como minoria, e aí você teve a insurgência popular, e aí você teve aí uma série de homicídios, em série inclusive, de clérigos e de nobres, o que ocasionou para a França um trauma muito grande, no sentido de que a França entende que a religiosidade é algo incompatível com políticas de Estado. Sim. E a partir daí, então, cria toda uma estrutura de Estado para garantir a democracia na França. Você tem uma série de limitações, restrições de expressão religiosa no espaço público. Bom, a França é um dos países que está mais sofrendo com o terrorismo ultimamente, um terrorismo islâmico, que é de uma vertente religiosa. A raiz dessa situação atual, você acha que está lá atrás, na Revolução Francesa? Acredito que não. Eu acredito que hoje, primeiramente, a gente tem que ver quais são as vítimas do islamismo. Se você pegar as vítimas do islamismo, você vai ver que 95% das vítimas dos radicais islâmicos... Não do islamismo, mas do terrorismo islâmico. Isso, exatamente. Se você pegar as vítimas desses radicais islâmicos que passam a ser considerados terroristas, eu vou falar um pouco sobre o conceito de terrorismo daqui a pouco, mas se você pegar as vítimas, 95% são muçulmanos. Só 5% das vítimas do terrorismo islâmico são não muçulmanos. Então veja, isso que chega para nós no Ocidente e de forma exponencial é só 5% do que efetivamente o terrorismo islâmico tem feito.
É porque, na verdade... Né, e só para concluir, é algo que a gente também, eu pelo menos vejo com muita reserva e com muita cautela, é porque os 95% de atentados e de vítimas que são muçulmanas não chamam a atenção do Ocidente. É como se isso fosse invisível, fosse tolerável ou nem existisse. O que nos preocupa é quando bate à nossa porta. Mas em termos de humanidade, o Ocidente se demonstra muito despreocupado efetivamente com o que vem acontecendo no que se refere a esses extremistas islâmicos. Né? É lá na raiz da religião muçulmana, né, quando houve a separação entre sunitas e xiitas, ano de 661. Que são ramos distintos da família do próprio profeta Maomé. Exato. Né? Eles vêm se matando uns aos outros, né? Numa proporção, só para deixar muito claro, você tem 85% de sunitas e 15% de xiitas. E esse 15% de xiitas tem dominado, inclusive, a política interna do Iraque. Né? Então, veja bem, sim, os xiitas, tendo em vista esse braço armado, né, essa função que eles encontraram de fazer política a partir da ditadura, a partir do Estado opressor, eles têm dominado os 80% de sunitas, que em tese são pacíficos. Bom, Berto, são pacíficos num ponto, né? Porque o Estado Islâmico, por exemplo, é de orientação sunita, né? Então, assim, essa opressão dos xiitas aos sunitas no Iraque acabou, de certo modo, fortalecendo o Estado Islâmico. O que acontece é que toda ação demanda uma reação. Né? E o Estado Islâmico, ele é algo que deve ser entendido excepcionalmente. Ele não representa nenhum tipo de política ou de valor sunita, pelo contrário. Uhum. O que acontece no Estado Islâmico foi um cidadão, né, que se arvorou aí, líder religioso, ele se autoproclama líder religioso. Sim. E a partir desse prisma de religiosidade, que não necessariamente o é na essência, claro, porque mas o discurso religioso ele tem muita força no sentido de congregar pessoas, atrair seguidores, os fanáticos. Né? Exatamente. E aí as pessoas, em razão desse viés religioso, acabam por ter atitudes justificadas nesse viés religioso, que não necessariamente o é, e quando falo não necessariamente o é, eu estou me pautando em uma resposta do Papa Francisco, anteontem, ele indo para a Polônia e tendo em vista essa morte de um padre, né, na região da Normandia. Dentro de uma igreja? Dentro de uma igreja, durante a celebração da missa, um padre de 84 anos, inclusive a paróquia de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir, né, do cristianismo, coincidentemente. Então ele foi perguntado sobre essa questão do terrorismo religioso e ele responde: não, as religiões são pacíficas. Essas questões são completamente de outros que não são religiosos efetivamente. Certo. Então é necessário fazer essa diferenciação entre o que é religião e o que é terrorismo, porque o discurso de um terrorismo religioso ele é algo que me preocupa muito, porque acaba depondo contra a questão da religiosidade, o que pode acarretar num futuro próximo, médio ou longo, na supressão das liberdades religiosas no Ocidente, em razão dessa preocupação, desse medo, desses fanatismos religiosos que, na verdade, não são, né? Porque um fanático religioso, na verdade, é um fanático por amor, é um fanático pela compaixão, é um fanático pela justiça, é um fanático pela paz. Né? A partir do momento que você se utiliza de discurso religioso para fomentar a violência, para disseminar a violência, opressão, segregação, obviamente que de religioso, efetivamente, esse discurso não tem nada. Bom, esse episódio da morte do padre, né, lá na França, ou seja, foi assassinado dentro de uma igreja de um modo assim que ele teve que se ajoelhar, teve que, né, recitar alguma coisa lá, tudo por ordem desses terroristas, que na verdade são muito jovens, né? 19 anos, os autores do fato, 19, 20 anos de idade, ou seja, pessoas que foram realmente recrutadas por essa propaganda do Estado Islâmico. Eu fico imaginando o contrário. Se algum cristão entrando num país de maioria muçulmana e realizando um ato desse, né, dentro de uma mesquita, você não acha que a reação seria muito mais violenta
do que, por exemplo, impor algumas restrições, como provavelmente a França deverá impor aí as reuniões nas mesquitas, né, enfim, se fosse do outro lado, a reação não seria muito, né, de realmente uma perseguição muito maior? Dário, eu acredito que o cristianismo, historicamente no mundo, principalmente no Ocidente, ele tem uma dívida que eu considero, inclusive, impagável. Se nós pegarmos a Inquisição e pegarmos depois a revolta protestante, matou-se muito mais em nome de Deus, né, nesses dois episódios, um católico e outro protestante, do que efetivamente o Estado Islâmico ou as suas linhas, aí, outras linhas do Islã, tem feito no Ocidente, né? A baixa protagonizada em nome de Deus pela Reforma Protestante e pela Inquisição Católica foi muito maior, né? E isso tudo em tese patrocinado ou tolerado pelo Estado, pela nobreza da época. Então, eu acredito que se o argumento é religioso, nós devemos fazer um retorno histórico não muito distante da atualidade, no sentido de que se houve terrorismo, e o conceito de terrorismo até hoje ele não está definido na comunidade mundial, né? Mas se houve atos de terrorismo, mortes em cadeia, mortes de milhares por questões de religião, o cristianismo no Ocidente ele é campeão insuperável, está no topo do quadro de medalhas. Mas isso assim, de longa data, né? Não necessariamente de longa data. Se for olhar mais de 100 anos, quase 200 anos. Numa proporção, se você for olhar os séculos que durou a Inquisição, por exemplo, foram 4, 5 séculos, né? Se você for olhar a quantidade de vítimas também, eu vou discordar um pouco. Mas a Reforma Protestante é muito mais recente do que a Inquisição. E matou muito. Mas e teve a Inquisição protestante, da Reforma Protestante, a Inquisição calvinista, isso teve. Realmente, outro dia eu estava vendo uma entrevista com um filósofo que você conhece, que é o Leandro Carnal, que ele dizia que mata-se em nome de Deus, né? Mata-se apesar de Deus e mata-se contra Deus. Ou seja, quem mata é o ser humano, né? Ou seja, se a igreja num determinado momento tinha essa postura de matar em nome de Deus, em algumas diversas, né, circunstâncias, houve um momento da reação também, que os estados passaram a perseguir as igrejas, né, fechar igrejas, fechar conventos, mas isso depois do iluminismo, monastérios, né? Exatamente, depois do iluminismo. E hoje, se a gente for olhar a questão do conflito supostamente religioso, nós temos assim, uma perseguição muito grande aos cristãos, né, no Oriente Médio, na África, né, e quem persegue, quem oprime, são os muçulmanos. Evidentemente, aqueles que vão para a Europa, né, numa condição que hoje pesa muito também, que é a condição de refugiado econômico. Isso, né? Isso, vamos lembrar guerra, que são só refugiado de guerra. Né? São só 5% das vítimas. Os cristãos ou não muçulmanos, vamos colocar aí não muçulmanos, vamos colocar ateus, vamos colocar, né? São só 5% das vítimas desse terrorismo religioso do Oriente Médio. Certo. 95% está lá. Então, o que nos chega é muito pouco. Agora, claro que isso não justifica. Eu coloco isso, Dário, porque o Ocidente está muito preocupado com o seu quintal, repito, e não com a humanidade como um todo. Se lembrarmos em março de 2015, né, aquele atentado na Universidade do Quênia, com 147 mortos e 80 feridos, isso não rendeu notícia nem um dia completo na imprensa internacional. No outro dia, ninguém falava mais disso. Sendo que uma pessoa que mata 5 ou 6 num metrô em Paris, isso vira manchete um mês e o mundo para pensar aonde vamos chegar com isso. Veja bem, precisamos ser mais coerentes ou menos hipócritas no Ocidente. Ou seja, ou nós estamos preocupados efetivamente com a questão do terrorismo na humanidade como um todo, ou precisamos efetivamente reforçar a segurança interna e deixar o pau quebrar com desculpa já dessa expressão vulgar, mas deixar o pau quebrado, quintal para fora, o que não resolve. Veja bem, o que a Europa tem feito, a França, por exemplo, nós tivemos 2 cidades na França, nessa questão dos refugiados que estão querendo chegar na Europa, 2 cidades da França, nas suas câmaras municipais, deliberaram o seguinte: receberemos refugiados,
desde que tenham sejam confessionalmente cristãos. Então você veja, já há uma barreira religiosa, até mesmo no acolhimento humanitário, daquelas pessoas que não têm escolha. Não, veja, mas tem muitos cristãos ali também, entre os refugiados, né? Sim, que estão vindo do Oriente Médio, perseguidos lá. A partir né? do momento da você que não você acha que é escolhe... legítimo uma cidade, que é uma comuna, uma cidade, não um círculo menor de pessoas, você não acha legítimo uma cidade colocar esse tipo de restrição? Não sei se isso seria constitucional à luz do direito francês. Né? Você não acha legítimo, por exemplo, uma cidade deliberar sobre isso? Aí nós estamos elegendo formas legítimas ou ilegítimas de segregação. Né? Quando você tem, em razão de uma determinada religiosidade, uma atitude violenta de matar as pessoas ou de expulsar pessoas de determinado ambiente, essas pessoas não serem acolhidas em outros ambientes em razão da sua profissão de fé é também algo que pressupõe violência. Seria a violência sendo pago com violência. E veja bem, se a pessoa é uma refugiada, né, ela está em situação de extrema vulnerabilidade. Nós temos hoje no mundo mais de 50 milhões de refugiados ou deslocados, seja em questão de guerra, seja em questão ambiental, 50 milhões de pessoas completamente desprovidas de uma origem territorial, de uma origem de família, ou seja, são pessoas em estado extremo de vulnerabilidade. Sim. E você estabelecer um crivo que seja religioso, mas ele poderia ser étnico, ele poderia ser sexual, ele poderia ser qualquer outra questão. Quem é o bastião da moral universal para dizer que só recebo determinadas pessoas com tal característica? As outras, então, deixam de ser humanas em razão ou da profissão de fé, ou da cor da pele, enfim, é algo que eu reputo também com muita violência. Até violência maior, porque nós estamos falando de um Estado democrático de direito, de uma potência mundial, historicamente construída, inclusive, com o sangue de africanos. Né? Claro, claro. Então, veja bem, claro. A Europa hoje, ela está, em tese, sendo cobrada historicamente daquilo que fez. Veja que o hemisfério norte-ocidental... Essa é a dívida do colonialismo europeu. Do hemisfério norte-ocidental, eu quero dizer isso. Né? Se você pega o hemisfério norte-ocidental, que são as potências econômicas mundiais, essas potências econômicas mundiais foram criadas, estabelecidas e mantidas pelo sugar de riquezas, de história, de culturas e de religiosidade do hemisfério sul. Né? Você veja aí, até o próprio Brasil, quando veio colonizado, a colonização portuguesa foi uma questão mesmo de sugar tudo que podia sugar daqui, com auxílio de mão de obra escrava da África, que também está no hemisfério sul. Então veja, quando hoje esses bolsões de miséria, sejam misérias econômicas, sejam misérias sociais, sejam misérias religiosas, sejam misérias políticas, quando esses bolsões de miséria batem à porta da Europa, buscando refúgio, buscando pelo menos uma condição de sobrevida, na verdade, a história sendo cíclica, o que está acontecendo é que a comunidade mundial vem agora pedir auxílio àqueles que um dia propiciaram que estivessem nessa situação. Né? E a resposta, eu acho que ela é muito maior do que simplesmente dar asilo, do que receber. Eu acredito que o Ocidente do Hemisfério Norte ele precisa muito mais de voltar para uma ajuda ali, ajuda humanitária no sentido de criar condições de vida com dignidade no continente europeu, no continente africano, sul-americano, Oriente Médio, no sentido de que essas pessoas não precisem sair das suas casas. Né? Agora, essas questões de guerra, inclusive a religiosa, só para concluir, entenda bem, a religião é apenas um argumento para dar um pouco de legitimidade ao que fazem. Exato. Porque, na verdade, é a geopolítica e a geoeconomia mundial que nutrem esse tipo de conflito. Por que que os Estados Unidos não foi lá, por exemplo, no Quênia intervir, ou não vai em outros países que são ditatoriais na Europa, mas vai no Iraque? Obviamente que o petróleo e as riquezas naturais é que forçam efetivamente essas intervenções com o argumento de humanitário, mas que, na verdade, o que está em jogo aí é o controle, né, das grandes massas e da grande economia mundial. A gente vê o Estado Islâmico com todo esse discurso religioso, e você colocou isso muito bem, ou seja, para atrair pessoas de mente um pouco mais, né, um pouco menos estável, né, pessoas assim com um pouco mais de fanatismo, jovens principalmente,
crianças aí na faixa de 15, 16 anos já que estão querendo... Utilizando a rebeldia da juventude, que é natural. Fugir às vezes lá da sua casa em Paris, da sua casa em Londres, né, na Alemanha, para tentar ir para a Síria, até do Brasil mesmo, né? Nós tivemos agora um episódio aí, antes das Olimpíadas, da prisão de pessoas que estavam supostamente... Um fiasco, né? Entrando... Fiasco, né? Não, mas veja bem, que estavam demonstrando realmente um certo contato, uma tentativa. Teve um deles que tentou entrar na Síria, não conseguiu, enfim. Há um componente religioso, mas o Estado Islâmico ele demonstra um poderio econômico muito grande. Ou seja, em armamento, né, tem muito armamento, toda uma estrutura e explora realmente campos de petróleo muito vastos, né? A questão dessa instabilidade que se criou no Oriente Médio, até que ponto isso também é uma responsabilidade do Ocidente? Eu acredito que seja responsabilidade integral. Veja bem, você tem aí os Estados Unidos em xeque moral, tendo em vista que muito desse armamento, desse poderio bélico, foi colocado lá no Oriente Médio pelo próprio Estados Unidos. Em outras situações, pela França, pela Inglaterra, ou seja, o aliado de ontem passa a ser o inimigo de hoje. Como aconteceu com a Al-Qaeda. Exatamente, é o exemplo clássico disso. Então, veja, com essas questões de violência, a gente não pode brincar. Uma vez dado o start, você perde completamente o controle, né? E veja bem, essa questão da violência, do terrorismo, é algo que me preocupa muito, porque o que é terrorismo? A gente está falando aqui desde o começo do programa. Até hoje a comunidade internacional não tem um conceito fechado do que seja terrorismo. E não é um fenômeno recente. Não é um fenômeno recente. Novo, né? E por que não se chega... Nós temos terrorismo desde o século XIX. Temos terrorismo desde sempre. Político, né? Desde sempre. Se você pegar a história mesmo, vamos pegar só a Bíblia, né? A quantidade de atos ali, de massacres, de todo um povo, enfim. Eu não sei até que ponto eu posso não classificar, por exemplo, as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki como um atentado que não foi terrorista. Você pegar, por exemplo, dizimar uma comunidade inteira de civis, crianças, idosos, gente que não tinha nada a ver com o problema. Né? E você dizimar a vida, qualquer que seja a possibilidade de manifestação com bombas atômicas, enfim. Até que ponto isso não é efetivamente um atentado terrorista? É só você no contexto de uma guerra, né? Mas o terrorismo é uma grande questão. Mas até na guerra você tem ética e lealdade. Eu sei, mas o terrorismo, como a gente vem tratando, é aquela questão surpreendente, Humberto, que por exemplo, você está numa situação de normalidade na sua vida cotidiana, você é atacado por um ato de violência sem você nem imaginar que ali pudesse haver um ato de violência. Mas né? esse é um problema essa sério. questão hoje, né? Como é que o Estado democrático de direito enfrenta isso? A legislação brasileira, igual você falou que foi um fiasco aí a prisão desse pessoal aqui no Brasil, só foi possível porque a legislação brasileira foi alterada também, recentemente. Absurdamente alterada. Tanto é absurdamente alterada que nós tivemos aí, eu falo fiasco, porque o Brasil ele tem que ir para o Guinness Book. Primeiro estado do mundo que tem um terrorista que se apresenta à autoridade policial e fala assim, eu estou com mandado de prisão aí porque eu sou terrorista, estão me acusando, eu vim me apresentar. O que é isso? Que terrorista é esse que reconhece as instituições democráticas e se submete a elas, enfim? É algo que, inclusive... Mas isso é uma questão já depois dele ter a prisão decretada. O que eu estou dizendo é o seguinte, as autoridades deveriam ver toda essa movimentação e esperar alguma coisa acontecer. Não necessariamente, mas a divulgação dessas questões... Ainda vamos partir do pressuposto que de fato se trata de uma célula terrorista que estivesse em tese planejando algo. O próprio governo falou que eles são meio amadores, né? Eu ouvi entrevista do juiz federal que decretou a prisão. Ele foi muito cauteloso ao dizer, e eu gostei muito da fala dele. Ele disse o seguinte, realmente. Não há nada que coloque essas pessoas como terroristas. Não há nenhum indício, eu não estou dizendo que são, né? Contudo, tendo em vista que dentro das conversas surgiu a palavra Olimpíada, que a Olimpíada seria uma boa oportunidade para se fazer alguma coisa, é necessário nesse momento, pelo menos pré-Olimpíada, que eles estejam acautelados. Não no sentido de não praticar atos terroristas, mas qualquer ato de violência. E porque a lei autoriza também hoje, né, eles tiveram uma caracterização como terrorismo por causa da simpatia ao Estado Islâmico. E a lei autoriza hoje punir alguém
por atos preparatórios. Que não né? aconteceu no caso concreto. Que não aconteceu. Isso inclusive foi colocado pelo próprio ministro. Mas isso vai ser assim, discutido depois numa futura ação penal. Pode ser que todo mundo ali seja absolvido. Né? Foi o que o juiz disse. Não há ato preparatório, inclusive. Não, por isso que eu digo, a indústria do medo e do pânico tem levado as autoridades de Estado a tomarem medidas extremas e isso, às vezes, não contribui para o exercício da democracia. Mas é isso que o terrorismo quer. Né? É impor o terror. Fomentar a indústria do medo. Né? E a partir do momento que você tem o medo estampado na sociedade, qualquer tipo de intervenção, por mais brutal ou inconstitucional que ela seja, né, contra os direitos humanos ou contra os direitos fundamentais do cidadão, ela se justificaria. Ou seja, é a indústria do medo, a indústria da intolerância e a indústria bélica, todas as três funcionando, obviamente, em conluio, e o problema é quando o Estado compra isso. Né? Veja bem, eu não consigo compreender ouvir um ministro da Justiça falando de terrorismo no Brasil, sem ele colocar na pauta que a cada hora e meia uma mulher morre nesse país por ser mulher, vítima de violência doméstica ou violência em razão do gênero. O Brasil é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo. E heterossexuais também. Não, mas são 56 mil homicídios por ano. Mas né? não é a maioria absoluta. Dário, não é a motivação. Não, quando eu digo que mais mata, eu digo que a motivação do mata-se crime, muito, no a geral. motivação do crime é essa. Se você for pegar esses 53 mil mortos, então eu vou te falar que o que movimenta essa indústria da matança no Brasil é o cidadão ser jovem, negro, pobre, e entre 15 e 29 anos. Então, ou seja, por uma razão de criminalidade sistêmica, como, por exemplo, o tráfico de drogas que domina hoje e vai retroalimentando. Então, eu acredito que o terrorismo, efetivamente, no Brasil, ele acontece cotidianamente. E quando você diz assim, o problema é quando você não espera a violência. Isso, eu acolho essa sua assertiva com propriedade e transmito a partir dela uma preocupação. Qual a preocupação? É do cotidiano da violência. Então, hoje, você ter uma mulher morrendo por ser mulher a cada hora e meia já não é algo mais que chama atenção ou que horroriza. Você ter jovens negros pobres morrendo diariamente é algo que não horroriza. Você tendo essas mortes no trânsito é algo que não... gente, o trânsito brasileiro mata mais que a Guerra do Golfo. Sem dúvida. Enfim, o que é efetivamente o terrorismo? E o Estado não faz nada, efetivamente nada, para acabar com isso ou minimizar esse tipo de coisa. O que faz, às vezes, é mudar uma política de segurança pública, igual tivemos no Estado da Federação. Pontual e, às vezes, para maquiar, para dar sensação de segurança. Você que trabalha com direito penal vai saber disso. Eu não vou falar qual é o Estado da Federação, mas em um determinado Estado da Federação, os índices de homicídio caíram abruptamente. Por quê? Porque nos boletins de ocorrência não colocava-se mais homicídio quando se achava o cadáver, mas colocava lá encontro de cadáver. Então, ou seja, o homicídio sai do boletim de ocorrência, houve um encontro de cadáver, ainda que ele esteja com 10 tiros, né, com 10 perfurações na bala. Não era homicídio que se catalogava, mas sim encontro de cadáver. E um Estado, igual o Brasil, onde apenas 10% dos homicídios vão ao tribunal do júri, ou seja, 90% dos homicídios não se apura efetivamente a autoria, é algo que efetivamente nós vivemos um terror cotidiano. E já estamos acostumados a ele. Então, o que é terrorismo? O problema de se achar um conceito de terrorismo é que em todo conceito de terrorismo, quando se estabelece uma minuta do conceito, o Estado passa a ser terrorista. Então, para retirar essas condutas ativas ou omissivas do Estado do conceito de terrorismo, não se coloca o terrorismo como algo conceitual. A França, por exemplo, o Estado francês, se pegarmos essa lei de terrorismo no Brasil, o Estado francês é terrorista, pela lei brasileira. A Alemanha é terrorista, a Europa é terrorista, por quê? Qualquer tipo de violência em razão de xenofobia é considerado ato terrorista no Brasil. Então, quando a Europa fecha as suas fronteiras, e fecha mesmo, se você vê os muros que foram feitos na Bulgária, muros com cerca elétrica, arame farpado, muros altos, enfim. Você tem toda uma estrutura de não acolhimento em razão da origem do ser humano. Isso, para a lei brasileira, é ato terrorista.
Então, veja quão complicado é isso. O grande lance é o Ocidente escolher o seu inimigo, e a partir dessa escolha do seu inimigo, obviamente, em razão desse inimigo ter elegido o Ocidente também como seu inimigo, a partir daí, qualquer coisa que se assemelhe ao que eles fazem passa a ser terrorismo. Agora, eu não posso considerar atos de violência gratuita, como acontece no Brasil, e chamo gratuita porque é violência em razão do que o ser humano vítima é: mulher, homossexual, negro, pobre. Veja aquele ato no posto de gasolina, onde o cidadão foi menosprezar, salvo o melhor juízo, um africano que veio aqui buscar condições de vida. Enfim, é algo que nós não podemos de maneira alguma concordar. Humberto, foi assim, o nosso tempo aqui encerrou, o Gabriel já sinalizou aí pra gente, vamos continuar esse papo aí numa outra oportunidade. Eu agradeço e realmente foi muito boa a conversa. Desculpa aí ter falado tanto, né? Mas é porque o tema, de fato, é um tema que me interessa muito. É sempre interessante conversar sobre isso. Traz muitos questionamentos, né? E que bom que a Doctum TV abriu esse espaço para falarmos sobre isso, né? Muito obrigado. Bem, eu conversei então com o professor Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.